Então, muito boa noite a todos os companheiros que aqui estão ou que vão chegar. Hoje nós temos mais um dia de reunião do grupo Ivone Pereira. Nós somos um grupo de trabalho da Associação Médica Espírita aqui do Estado do Espírito Santo. E nós temos feito esse estudo, que é um estudo interativo. Depois a doutora Ana Catarina, que é a expositora da noite, vai nos falar como que vão ser conduzidos os trabalhos. E nós temos a honra de ter o Fabiano aqui com a gente hoje, presidente da Federação Espírita. Muito bem-vindo, Fabiano. Boa noite a todos, é uma satisfação muito grande. Eu dei uma passada aqui porque eu não tinha ainda participado dessa reunião. Vou ficar um pouquinho, porque hoje é dia do meu Evangelho no Lar, mas é uma satisfação muito grande rever, mesmo que à distância, esses amigos tão queridos aí nesse trabalho tão importante que a Associação Médica desenvolve com a parceria com a Federação Espírita. Obrigada, Fabiano. Então, queridos irmãos que aqui se encontram nesta reunião, a doutora Ana Catarina vai estar sendo a facilitadora da noite de hoje. Ela vai nos explicar como que vai ser o funcionamento, como que ela quer, se as intervenções são no meio ou ao final. E eu passo a palavra para a Ana, então. Obrigada, Tassiana. Obrigada a todos pela presença. Nós vamos conversar um pouco sobre o tema. Depois da nossa exposição, a gente abre para as perguntas. Eu queria começar essa conversa tomando emprestado as palavras de um filósofo muito pouco compreendido, mesmo na época atual, considerado um filósofo atormentado, que escreveu coisas belíssimas. Esse texto que eu vou trazer, alguns autores dizem que ele escreveu na juventude, outros não. Outros dizem que ele escreveu próximo da sua morte, de seu desencarne. E o texto é o seguinte: antes de prosseguir meu caminho e lançar o meu olhar para a frente, uma vez mais elevo, só, minhas mãos a ti, na direção de quem eu fujo, a ti, das profundezas do meu coração. Tenho dedicado altares festivos para que em cada momento tua voz me possa chamar. Sobre esses altares está gravado em fogo esta palavra, ao Deus desconhecido. Eu sou teu, embora até o presente me tenha associado aos sacrílegos. Eu sou teu, não obstante os laços me puxarem para o abismo. Mesmo querendo fugir, sinto-me forçado a servir-te. Eu quero te conhecer, ó desconhecido. Tu que me penetras a alma, e qual turbilhão invades minha vida. Tu, o incompreensível, meu semelhante. Quero te conhecer e te servir. Esse texto está no livro Os Mais Belos Poemas, de Nietzsche, que é dito como sendo um filósofo ateu, mas, no entanto, aqueles que entendem melhor Nietzsche do que eu, naturalmente, que não sou filósofo, falam que as palavras de Nietzsche eram na verdade, uma manifestação da sua má relação com seu pai. E nesse texto, o poema O Deus Desconhecido, que é o título dele, na verdade, é uma bela oração. E eu trago no início da nossa conversa para que a gente veja que cada um de nós tem uma forma peculiar de orar, e que não precisamos de fórmulas, não precisamos de complicações,
mas nós podemos fazê-lo cada um ao seu jeito, mesmo quando não sabemos que estamos orando. Vamos falar um pouco mais racionalmente, um pouco mais tecnicamente, a respeito dos termos. O nosso tema é oração e ação. A oração, o termo vem do latim, oratio, que vai dar origem a onis, que significa discurso, linguagem, palavra, prece. E ela é definida pelos linguistas como um ato que visa essa ligação com um ser transcendente ou divino. E essa própria definição dos linguistas já nos falam de uma espiritualidade. Nós já temos visto essas definições em outras conversas, onde a espiritualidade é a crença em algo superior ou em algo que vai além do corpo físico. Então, quando os linguistas definem a oração como um ato que visa essa ligação com o ser transcendente, eles estão falando dessa espiritualidade. E existem vários estudos e vários filósofos se dedicaram à oração, vários teólogos, alguns bastante conhecidos nossos, como Tomás de Aquino e Santo Agostinho, inclusive, fazendo presença na obra da codificação, em várias comunicações. A oração, ela, apesar de ser algo que deveria vir da alma, nesse diálogo, objetivando essa ligação, ela tem um lastro teórico, que nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, que não é o objetivo, discorrer teoricamente sobre ela. Existem vários tipos, mas os dois mais conhecidos é a oração individual, é aquela onde é o seu diálogo com Deus, e a oração coletiva, que é onde você está num grupo. Nós acabamos de ter uma oração coletiva, onde uma pessoa discorreu da sua alma palavras visando essa ligação com o divino em um grupo, e que nós deveríamos ter acompanhado as suas palavras. Com relação ao termo ação, é uma outra coisa que me surpreendeu. A ação também vem do latim, actium, que significa movimento. E é interessante porque se nós olharmos a palavra, nós vamos ver que a ação está dentro de oração. Você coloca duas letrinhas inicialmente, o O e o R, e nós teremos a palavra oração. Então, a oração também é uma ação. E também ela é definida pelos linguistas como sendo a capacidade de efetuar uma atividade. Dentro da filosofia, existem muitas pessoas que se dedicaram ao estudo e à reflexão da ação. E quando se diz que geralmente a ação ela é precedida de uma intenção, ele está falando de uma reflexão filosófica. E ela é considerada o oposto da passividade, da inatividade. A ação, como diz, é um movimento. Ela define o movimento, ela relata o movimento. Um dos filósofos mais antigos que vai falar sobre filosofia e deixa escrito, que também Platão se falou sobre ação, Platão não escreveu, quem escreve depois, Sócrates não escreveu, quem escreve é Platão, é Aristóteles, que vai escrever sobre a ação no livro Ética a Nicômaco. E Aristóteles, ele vai dizer que a ação, a boa ação, ela está sempre associada a princípios éticos. E nós vemos nesse movimento, nessa passagem do tempo, refletindo sobre a ação dentro da filosofia clássica, mas os filósofos modernos, aqui citados, como Ludwig Wittgenstein, Elizabeth Anscombe, Donald Davidson e Jennifer,
Jennifer, são filósofos modernos que dedicaram textos e livros a estudar e a refletir sobre a ação. O Wittgenstein, no livro Azul, ele é um filósofo nascido no século XIX, mas de longa vida. Ele faleceu agora no século XX, em 1951, na cidade de Cambridge. Ele era um filósofo austríaco, que se naturalizou inglês e ficou em Cambridge. E Wittgenstein, ele vai dizer que a ação humana ela não pode ser reduzida às suas causas. Ela tem que ser compreendida nos termos da razão que justificam essas ações. E ele vai falar muito profundamente sobre isso, e não é também nosso objetivo discorrer filosoficamente sobre a ação, mas vale a pena ainda citar um texto do Wittgenstein, quando ele vai refletir nesse livro azul a diferença entre agir de acordo com a regra ou agir seguindo a regra. Eu achei muito interessante essas palavras do Wittgenstein, porque muitas vezes as nossas ações são apenas para seguir as regras. E a oração, ela vem exatamente como uma ferramenta que vai nos ajudar a agir de acordo com as regras. A sutileza desse pensamento do Wittgenstein, eu acho que ela é suficiente para a gente parar aqui e começar uma conversa, mas para isso a gente teria que trazer um filósofo que eu não sou. Eu sou apenas uma ousada, como uma ignorante ousada que ouso trazer palavras do Wittgenstein para a nossa conversa. E aí, prosseguindo na nossa caminhada, nós vamos trazer também alguns textos de referência, e aí nós não vamos discorrer muito tempo sobre as pesquisas, eu vou trazer apenas 2 trabalhos para a gente refletir o que os estudiosos têm visto sobre essa espiritualidade, sobre essa oração e a saúde. Nós estamos num grupo de trabalho que fala de saúde, nossa instituição que fala de saúde. Nós defendemos uma doutrina que tem o viés filosófico, científico e espiritual. E nós, então, vamos ver um pouquinho. Esse trabalho do Gabriel Ferreira de Souza, que ele fez uma revisão da influência da espiritualidade na doença em pacientes hospitalizados. É o que se chama revisão integrativa. Ele foi fazer um levantamento de vários textos e ver o que esses textos que falavam sobre o mesmo assunto, ou seja, a influência da espiritualidade no processo de saúde e doença nos pacientes internados, e o que tinha em comum. E ele conclui no seu trabalho que a espiritualidade, os textos mostraram que ela é uma importante ferramenta terapêutica para enfrentar as dificuldades na hospitalização. Ela promove bem-estar psicológico, ela tem um impacto positivo na qualidade de vida do indivíduo que está hospitalizado e nos seus acompanhantes. Esse é um artigo novo. Ele foi publicado agora em outubro de 2019. E vejam que nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde os pacientes que precisam de internação, eles precisam, por defesa sanitária, eles não ficam com acompanhantes. O quão importante é a espiritualidade deste indivíduo para lhe ajudar nesse enfrentamento, essa ferramenta tão maravilhosa, nesse momento tão desafiador pelo qual nós estamos passando. Onde vai ser preciso seguir as regras. Mas melhor será se aqueles que estejam internados, que lógico que foram compulsórios, a internação no sentido que ninguém vai passear no hospital, que eles possam estar de acordo com, e não apenas seguindo, para seu próprio bem. Um outro artigo muito interessante
Esse é mais recente ainda, ele foi publicado agora na revista JAMA. JAMA é a revista é o jornal da Associação Americana de Medicina. Ele foi publicado agora no dia 6 de maio. Foi um trabalho populacional, um número muito grande de pessoas que participaram do estudo, mais de 100 mil pessoas. A sua população era 66.492 mulheres, todas enfermeiras, cuja idade média era 46 anos, e 43.141 homens, 141 pessoas do sexo masculino, com idade média de 55 anos, todos profissionais da área de saúde, dentistas, farmacêuticos, optometristas, osteopatas, podólogos, veterinários. Em comum, além da profissão de ser profissional da área de saúde, eles tinham um bom status socioeconômico e todas as 100 mil pessoas, quase 100 mil pessoas, né, estavam saudáveis no início do estudo. E o que é que esse estudo queria ver? O estudo tinha uma pergunta. A pergunta do estudo era: o comparecimento frequente a serviços religiosos está associado a um menor risco de mortes relacionada a drogas, álcool e suicídio entre os profissionais de saúde nos Estados Unidos? Aos respondentes, aos 100 mil pesquisados, foi feita a seguinte pergunta: com que frequência você frequenta as reuniões dos serviços religiosos? Partimos do princípio que nós vamos para um serviço religioso para orar, para prece, para atividades que envolvam isso. Alguns vão para buscar ajuda. Mas como ele pergunta a frequência que você participa de reuniões, a maioria dessas pessoas estava indo com o fim de orar. E quais foram aquilo que em pesquisa nós chamamos desfechos, ou seja, o resultado? A participação em serviços religiosos, pelo menos uma vez por semana, para as pessoas do sexo feminino, reduziu em 68% o número de mortes, que ele chamou de mortes por desespero. O que são mortes por desespero? São as mortes com intenção suicida, os suicídios diretos consumados, ou aqueles comportamentos de risco, que ele chama de comportamentos de risco, uso abusivo de álcool, drogas, dirigir sem respeito às leis. Então, esse no texto ele chamou de mortes por desespero. E no sexo feminino, diminuiu 33% o risco de morte. Desculpe, no sexo masculino, diminuiu em 33% o risco de morte. Então, nós não estamos falando de algo que é pertinente apenas a teólogos, a pessoas que frequentam serviços religiosos. A oração, ela tem sido investigada, a participação em serviços de oração, pelas escolas científicas, escolas médicas, escolas de todas as áreas de saúde, e agora já fora da área de saúde, os profissionais da saúde mental. Então, têm sido amplamente pesquisados. Então, são ocupados pelos bancos acadêmicos das diversas universidades do mundo. E nós ficamos admirados, surpreendidos quando vemos um resultado desse. 100 mil pessoas é um bairro. Dependendo do local que você esteja, pode ser uma cidade. E uma ação que não custa nada. É um remédio que não te custa nada. Você não vai na farmácia pegar. Você não depende de uma prescrição de um profissional de saúde. Você não depende de um fabricante. E que te reduz o risco de morte por desespero em 68%, não deveria nos surpreender. Porque muitas pessoas sérias vêm falando disso ao longo do tempo. Há 2000 anos atrás, um ser encarnado, se você acredita nele como governador espiritual do planeta, se você não acredita, se você não acha que ele é o filho dileto de Deus, não importa como você veja este homem que passou a história como Jesus,
de Nazaré. Ele nos ensinou a orar. Ele não só nos ensinou, mas ele orou para que ficasse também o seu exemplo. Nos seus momentos mais difíceis, ele se distanciava da multidão, ia para um lugar reservado e orava. Ele reabastecia as baterias em oração. Então, o Evangelho é rico em ações de Jesus, de descrição de ações de Jesus a respeito da oração. E não bastasse isso, ele ainda tem uma citação direta, mais de uma citação direta, mas a gente traz para ilustrar essa que está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Lembrando que o evangelista Lucas, ele foi o evangelista que recebeu as informações a partir da fala de Maria. E ninguém descreve melhor um filho do que uma mãe. Ninguém. E está relatado assim, que Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Que interessante, né? Olha como começa essa descrição do evangelista. Orar sempre e nunca desanimar. E ele diz, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E nessa mesma cidade havia uma viúva que recorria a ele para dizer-lhe, faze-lhe justiça contra meu rival. Por um tempo ele se negou, porém mais tarde pensou, embora eu não tema a Deus, nem respeite os homens, visto que esta viúva está me importunando, eu lhe farei justiça, para que não me esbofeteie. E Jesus continua. Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Meus amigos, isso foi dito há 2000 anos atrás. Mais expressivo do que isso, que nós deveríamos orar sempre e nunca desanimar. Olha como que o evangelista narra. Ele não simplesmente não traz a parábola, mas ele a justifica, que Jesus justificou a sua fala. Então, o primeiro convite, qualquer que seja a dificuldade, qualquer que seja a razão, ore sempre e nunca desanime. E se tiver algum momento que você estiver muito, muito, muito desanimada, você pode dizer para Deus que você não está conseguindo. Você pode fazer como Nietzsche. Ele nem sabia que estava orando, mas dizia que estava indo para ele, ó tu, o desconhecido, o semelhante. Você pode fazer como disse uma mãe, me abraçando, chorando copiosamente pelo desencarne do filho. Ana, me ajuda, ora pelo meu filho, porque eu não estou conseguindo orar. E essas palavras entraram na minha alma e eu nunca mais esqueci a emoção que eu senti naquele momento, porque eu quase que senti a dor dessa mãe. Então, se naquele momento estiver desanimado para orar, peça alguém para orar por você. Isto te é permitido, isso te foi dado por Deus. Mas não desanime, não se esqueça.
E a nossa doutrina espírita? Que vem nos trazer? Eu diria, meus amigos, sem medo de estar cometendo nenhum sacrilégio, que da primeira à última letra, a doutrina espírita é uma oração. Dos mais diversos tipos de oração. Mas ela é uma oração. Kardec, como um grande pedagogo que era, ele dedicou o estudo da oração no Livro dos Espíritos, quando ele vai falar lá na lei da oração, nas questões 658 a 666. Ele dedica todas essas questões, ao estudar essa lei, a falar sobre prece, sobre oração. E ele começa dizendo, a prece, os espíritos começam dizendo para Kardec, a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Então não precisa escolher palavras bonitas, não precisa discorrer filosoficamente com Deus. Basta que você fale da sua alma. E muitas vezes, para a gente falar da nossa alma, a gente não precisa de muita coisa. Eu também vou tomar emprestado as palavras de um poeta encarnado ainda entre nós, um grande poeta brasileiro, Renato Teixeira, que quando compôs a música, botou a música debaixo do braço e ninguém quis gravar. Mas tinha na época uma grande cantora, que eu digo que é uma das maiores vozes do mundo, Elis Regina, que quando viu a música, gravou, e é a 23ª música mais regravada no Brasil, Romaria. E lá, ele descrevendo a saga do Romeiro, ele tem um momento que ele põe na boca do Romeiro as palavras, como eu não sei rezar, eu só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Porque os olhos são a janela da alma. Então, como aquele Romeiro descrito por Renato Teixeira, aos pés da imagem de Aparecida, se você não souber orar, se você achar que não tem palavras, levante as janelas da sua alma, ponha em direção a Ele, ao nosso Criador. E Ele vai entender tudo que se passa na sua alma e Ele vai te responder. Emmanuel, aliás, desculpe, Santo Agostinho de Hipona, teólogo, grande teólogo, espírito que colabora com a obra de Kardec, ele vai dizer lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que a oração, que a prece, ela é a filha mais velha da fé. E é também esse orvalho que vai fazer desaparecer o grande calor das paixões. Ela vai, é pela oração que ela vai nos conduzir a Deus. Não pelas respostas imediatas, que às vezes a gente não consegue enxergar, perceber. Mas pelas respostas que vêm em paralelo, como disse o texto lido na mensagem inicial. Então, nós precisamos aprender a, nesse diálogo, como disse o linguista, essa intenção de conversa com o sagrado, a acalmar o coração e prestar atenção àqueles sinais que foi dito por Emmanuel, porque a resposta de Deus virá. E esse Emmanuel também, ele vai nos dizer, no livro Rumo Certo, lá no capítulo 42, ele vai fazer uma bela reflexão sobre a ação e a oração. E ele vai dizer que a oração, ela é uma luz interior, que ela vai acender, e essa luz interior, quando se acende dentro de nós, ela clareia aquele nosso interior e nos ajuda a compreender um pouco mais sobre nós mesmos. E André Henrique nos falava isso na conversa, da doutrina espírita ser essa ferramenta, essa lanterna direcionada, cujo facho de luz está direcionado para nós. E Emmanuel vem dizendo disso também,
da oração como luz interior, como força, como essa ferramenta que nos fortalece nos momentos mais difíceis, clareando os nossos passos e ajudando a nossa tomada de decisão. No entanto, a ação, ela vai ser o complemento dessa oração. E que ela desse complemento, ela vai se fazer nesse campo da realidade objetiva que nós vivemos, nesse campo da realidade material também. E para nós espíritas, existe uma outra realidade, que é a realidade espiritual. Então, vai se fazer luz nessa realidade espiritual. E as nossas ações, juntamente com as orações, elas vão ser um caminho incomum e sensacional para isso. E que é serviço também. Não essencialmente serviço. Em alguns momentos pode ser somente serviço. Mas também é serviço. E continua Emmanuel, dizendo que o Emmanuel e alguns pensadores do Evangelho segundo o Espiritismo, e alguns autores que trazem, que a oração pode ser de louvor, ter um objetivo de pedir e agradecer. E Jesus, quando ele nos ensinou a orar, quando ele nos ensinou o Pai Nosso, está contido todos esses 3 objetivos. Na medida em que nós começamos dizendo, Pai Nosso que estás no céu, nós estamos louvando a Deus. E aí nós vamos pedir o pão nosso. E toda ela é um agradecimento. E o Espírito Bordeaux, o Espírito Monod, numa comunicação da cidade de Bordeaux, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 22, ele vai dizer que nós podemos orar para pedir proteção pelas nossas fragilidades, para pedir apoio nos momentos mais difíceis, nas decisões que vamos tomar. Nós podemos pedir por indulgência e misericórdia, por nós ou pelo outro. E ele traz uma informação tão interessante, que nós podemos pedir a Deus que nos conceda os bens mais preciosos. Paciência, resignação e fé. Quão necessário tem sido para nós, que vivíamos uma correria, uma luta ferrenha, para lá e para cá, não vendo o dia, dizíamos muitas vezes que o dia não tinha mais 24 horas, estarmos resignados, sermos pacientes e mantermos a fé neste momento que estamos vivendo. Quando olhamos os noticiários, as coisas que estão acontecendo em nível de mundo e nível de país. Mas nós podemos orar, porque é um dos objetivos da oração, é pedir essas 3 virtudes que são consideradas bens mais preciosos nas palavras de Monod. E ele finaliza, isso é um resumo da sua comunicação, que nós devemos pedir, antes de todas as coisas, o nosso aperfeiçoamento moral. Porque, sem dúvida nenhuma, esse aperfeiçoamento, e vejam que é um advérbio, é uma coisa que está acontecendo ainda. Ele não diz que nós devemos pedir a perfeição moral. Ele está falando de um caminho que a gente deve ir aperfeiçoando, o aperfeiçoamento moral, para que a gente não caia no perfeccionismo. O perfeccionismo é traço neurótico. A perfeição é uma meta que vamos atingir com encarnações após encarnações, com sucessivas encarnações. E a oração vai nos ajudar nisso aí. E ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo e item, ele vai nos dizer quando orar. E é interessante que ele é muito didático, Kardec, ao falar sobre isso. Ele diz que nós devemos fazer preces regulares pela manhã e à noite. Mas me chamou a atenção a ênfase na prece matinal. Porque no decorrer do texto ele vai dizer para a gente orar logo que o espírito retoma o domínio da carne. Ou seja, logo que o espírito acorde. A gente não sabe com quem a gente esteve à noite.
A gente gostaria que 100% de nós, à noite, fosse se encontrar com o seu anjo da guarda, com o seu guia espiritual, com os benfeitores. Mas será que nós dormimos num padrão vibratório suficiente para isso? Porque eles estão, sim, ao nosso lado, mas às vezes nós não conseguimos percebê-los exatamente porque nós não permitimos essa chegada junto pelo padrão vibratório pelo qual nós nos encontramos. E às vezes nós vamos nos encontrar com pessoas que estão afinizadas com a nossa vibração espiritual, naquele momento, ainda que essa vibração seja às vezes transitória, e acordamos meio mal. E é por isso que Kardec vai colocar lá, para orar e dar ênfase logo que acorda. O André Luiz traz no livro, se eu não estou enganada, Ação e Reação, mas com certeza na obra de André Luiz, ele relata um singular encontro de uma médium, uma excelente médium, que havia foi dormir de uma forma, de um padrão vibratório inadequado, e à noite, ao invés de se encontrar com os benfeitores espirituais, após uma reunião mediúnica, ela vai se encontrar com um irmãozinho que, como dizia nas palavras do Dr. Jorge André, com mente em desalinho, um espírito obsessor, onde intuía para que ela praticasse ações inadequadas. Então, o espiritismo, o conhecimento da doutrina espírita, a prática da doutrina espírita, não necessariamente é um passaporte, tipo um passaporte diplomático que nos dá entrada para uma porta especial, onde a gente não vai entrar em contato com os irmãos obsessores. A oração, a prece é que vai nos ajudar a manter um padrão vibratório no nível que nos eleve. E ele continua que a prece ela pode ser de todos os instantes, sem interromper os nossos afazeres. Assim feita, ela santifica os afazeres. E Jesus ensinou a forma. Ele não é surdo, nós não precisamos berrar, nós não precisamos gritar. Deus escuta muito bem, até as palavras não verbalizadas, porque ele escuta o que vem da alma. E ele, lembrando disso, falou, quando quiseres orar, entrai no vosso quarto, cerrada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos recompensará. E aí ele ensinou o Pai Nosso. E os Espíritos nos dizem ainda, para que durante a oração, a gente assuma uma postura de humildade e, sobretudo, que a gente reconheça os benefícios recebidos na nossa encarnação. Porque mesmo as dores mais difíceis, aquelas que que transpassam a nossa alma, elas um dia nos ajudarão na compreensão. Naquele momento, você não compreende. Então, dialogue com Deus, que essa dor um dia será clareada, será amenizada e vai te ajudar na sua caminhada de alguma forma. E para ilustrar a nossa conversa, eu trago aqui um relato de André Luiz no livro Os Mensageiros, no capítulo 24 e 25, mas a maior parte do relato é do capítulo 24, onde eles vão orar numa região de acolhimento de espíritos que estão adormecidos. A maioria, ou quase a totalidade, para não dizer a totalidade, eram espíritos que não acreditavam na sobrevivência da alma ao corpo físico, que não tinham sido pessoas más, mas que não tinham conseguido um mérito espiritual suficiente, e eles estavam ali adormecidos, protegidos, não eram adormecidos, estavam dormindo, meio mumificados. André Luiz, no texto, vai compará-los às múmias, e eles estavam numa região de proteção para não ter assédio das forças das forças espirituais vampirizadoras. E eles vão orar. Ismália é a coordenadora dessa casa de acolhimento, e no momento da prece, olha a descrição de André Luiz, e agora nós vamos precisar ler para depois fazer os comentários, para ir fazendo os comentários. E o orientador de André Luiz, quando Ismália começa a orientação, e quando a gente está orando em grupo, às vezes um está pensando em uma coisa, outro está pensando em outra, outro está pedindo uma coisa, outro está pedindo outra, e
a pessoa que foi convidada à oração, está praticamente orando sozinho. E olha o que o Aniceto, o orientador de André Luiz, recomenda. Seguíamos a rogativa de Ismalha, frase por frase, atendendo às recomendações do nosso orientador. Desculpe, não era Aniceto, esqueci o nome dele. Que aconselhou repetir em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia numa só vibração. Então, vamos prestar atenção nas entrelinhas daquilo que a gente lê. Ele ensinou didaticamente para nós como que a gente deveria orar. Então, no momento em que alguém está orando e nós estamos naquele grupo, nós precisamos repetir em pensamento, palavra por palavra. E olhe o objetivo, que o orientador de André Luiz, me desculpe, está sendo repetitiva. A fim de, com o objetivo de imprimir o máximo ritmo e harmonia àquilo que estava sendo dito. E continua a narrativa. Luzes diamantinas se irradiavam do corpo de Ismalha, em particular do tórax, que parecia conter uma luz misteriosa. E as luzes emitidas por ela eram mais brilhantes e mais intensas e rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez. Em seguida, vinham as fornecidas pelas senhoras do seu círculo pessoal. Depois dela, em brilho, vinha a luz de Aniceto, o de um lilás surpreendente, eu fiz confusão, o orientador é Aniceto mesmo. Depois tínhamos Alfredo, cuja luz era de um verde suave. Depois vinham alguns servidores ostentando na fronte claridades sublimes expressas em variadas cores, e logo após Vicente e eu, que mostrávamos para a luminosidade. Então, no momento da prece, cada um foi externando a luminosidade que era capaz de emitir. Mas tem uma descrição mais interessante ainda. Grande quantidade de flocos esbranquiçados de tamanhos variadíssimos começaram a cair copiosamente sobre eles que oravam, exceto sobre os que dormiam, caindo com a mesma abundância sobre todos, desde Ismalha até o último dos servidores. Eu fiquei em êxtase, eu fiquei quase taquicárdica. Quando eu vi essa frase, eu me toquei, porque eu já havia lido esse livro outras vezes. A resposta de Deus foi para todos. Embora a luz, preste atenção no slide anterior, que todos emitiam uma luz, uns mais, outros em menor intensidade. Mais e menos intensidade, cores diferentes. Mas na hora que vem a resposta do alto, a resposta do alto é igual para todos, porque Deus é justo. Olha ao sublinhado, a ênfase foi nossa, caindo com a mesma abundância sobre todos. E aí acontece algo muito interessante. Os flocos de neve desapareciam ao tocarmos, começando, porém, a sair da nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas, com coloração da claridade que estávamos revestidos, elevando-se no ar e atingindo as pessoas em posição de múmia. Então, primeiro você que ora, recebe. Daí porque muitas vezes quando a gente participa de um grupo de oração, na intenção de outros, a gente sai daquele grupo, a gente foi para o grupo para orar para outra pessoa. E, no entanto, a gente sai tão bem que a gente disse assim, foi um banquete. Por quê? Porque veio para todos nós. Agora, aquilo que vai ser dado vai ser com a coloração e a intensidade do que você já é capaz. As luzes emitidas por Ismalha eram mais brilhantes, intensas e rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez. Cada qual, naquele instante de contato com o plano superior, revelava o valor próprio da cooperação que podia prestar. Se nós queremos ajudar, nós precisamos nos preparar para isso. E aí, Aniceto diz, cada espírito tem uma capacidade diferente de receber. Ou seja, a chuva de flocos chegou para todos.
Cada um recebeu do jeito que conseguiu receber. E essa capacidade, ela é uma conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente auxiliará os semelhantes e colaborar, poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Para recebê-la, no livro, na introdução dos mensageiros, não poderá o homem fugir aos mesmos imperativos. É indispensável lavar o coração para receber a água viva, abandonar os envoltórios superiores, vestir os trajes nupciais da luz eterna. E Emmanuel continua: só a transformação de ti mesmo à luz da espiritualidade superior te facultará acesso às fontes da vida divina. E, sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças um inventário de tuas próprias realizações e te integres, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. Portanto, meus amigos, o André Luiz, continuando no capítulo 25, o Aniceto vai dizer que o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar nos círculos dos encarnados e que não há prece sem resposta. Ainda que a sua prece seja o olhar, o olhar e o olhar. E esse Emmanuel, nas palavras de vida eterna, ele vai dizer que se a hora de crise, se a sua hora de crise é o seu tempo de luta, ela é também a ocasião para os melhores testemunhos da fé. Então, eu creio que nós estamos vivendo essa hora de crise coletivamente. E é, então, a hora para os nossos testemunhos da fé. E eu encerro a nossa conversa com as palavras ainda do nosso companheiro Emmanuel, no livro Rumo Certo, capítulo 42, eu acho que foi o mesmo texto que foi lido anteriormente, pela oração. A criatura se dirige mais intensamente ao Criador, procurando-lhe apoio e bênção, e através da ação, o Criador se faz mais presente na criatura, agindo com ela e em favor dela. Então, muito obrigada pela atenção de todos. Nós estamos com um pouquinho de espaço para algumas perguntas e que nós possamos não nos esquecer que o Criador vai sempre responder às nossas preces e que nenhuma prece fica sem resposta. Basta que a gente tenha ouvidos de ouvir, olhos de ver, pele de sentir. Muita paz a todos. A gente agradece muito a Ana Catarina e abrimos, então, a fala. Vocês, por favor, sinalizem, levantem a mão para participação. Tem várias colocações aqui, Ana, no chat, eu vou estar lendo, parabenizando o trabalho, dizendo que Santa Teresa de Ávila dizia que a prece que vem do coração é um íntimo diálogo do amor, da Soraya, Cátia. A Núbia dizendo que através da oração amenizamos as nossas dores, não deixando que essa dor se torne desespero. A Cristina agradecendo. Ana, tem uma pequena frasezinha que o André Luiz fala assim: se os médicos orassem. Lá no livro Libertação. Quer dizer, enquanto ainda a medicina, né, tradicional, ela não usa essa ferramenta. Né? E como seria uma mudança tão grande se a gente, no nosso dia a dia, né, a gente fala assim, de uma maneira geral, né? Porque poucos fazem isso. Né? A gente que tem um entendimento espírita, a gente, pelo menos, a gente faz com mais frequência. Pelo menos eu faço. Mas quanto se a gente usasse, né, esse instrumento, a importância que você deu, né, nas suas explicações,
quanto a gente modificaria, né? Muito, Para melhor essa relação, né? muito. E lembrando, assim, nós estamos vivendo, assim, os sinais dos tempos, na verdade, eu acho que não são, bom, pode vir, né? Quem sou eu não tenho, não são, talvez não sejam entre os sinais do tempo, então, melhor dizendo, nos últimos, acho que 3 anos, nós temos 2 grandes estudos populacionais falando da oração. O Vanderwiller, Tyler Vanderwiller, ele fez um estudo que foi com 86 mil pessoas, mostrando também que a oração diminui o número de suicídios. E esse estudo aí agora, publicado aí no JAMA, mostrando, quer dizer, quase 100 mil pessoas, 99.900, 800 pessoas, falando da oração. Quer dizer, isso é muito impactante em termos de, gente, nenhum medicamento. Olha, eu ouso dizer, eu não, o Zé Roberto está aí, tem mais médico aqui, a Virgínia, Núbia, eu não estou vendo mais gente aqui, não tem um medicamento que teve um estudo com 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, sei lá, eu não sei se tem. Eu realmente não sou detentora de todo conhecimento médico. Eu não sei por que nós nos fazemos tão surdos a isso. Essa lembrança que o doutor Zé Roberto trouxe é muito pertinente, porque é isso para falar de 2 estudos, e os outros estudos, né, que falam sobre isso. Ana, Fabiano. Sim. Oi, Fabiano. Tudo bem, Ana, querida? Tudo. Interessante, 2 ponderações. Uma que o Zé Roberto falou, inclusive que é um registro, né? Nós não somos médicos, nós somos doentes da alma, né? Então, eu acho que é importante essa colocação aí que mostra aí a questão da nossa humildade perante a grandeza do universo e de Deus. Eu achei interessante aqui, eu anotei, uma tríade que você comenta, que a gente poderia ver nessa sequência, que é resignação, paciência e fé. Ou seja, são muito mais do que palavras, são atitudes que a gente precisa, mais do que nunca, se não exercitar, dar ênfase no nosso cotidiano. E esses momentos de recolhimento interno que o isolamento social está fazendo com cada um de nós, eles devem ser observados e encarados como extensão da misericórdia de Deus, para que a gente ressignifique as nossas atitudes a partir dos nossos sentimentos interiores. Kardec coloca em A Gênese a questão do desenvolvimento, principalmente para esses momentos de infortúnio, da solidariedade e da fraternidade como elementos fundamentais para a construção da caridade e, a partir dela, a conquista da nossa felicidade. Então, eu gostei muito dessa resignação, paciência e fé nesse momento. E, através da oração, esse link que a gente faz com Deus pode permitir que a gente comece a estabelecer esse momento interior de cada um de nós. É interessante que isso foi dito quando, né? Eu acho que o livro do Evangelho segundo o Espiritismo é de 1865, não é isso? Alguma coisa assim, quer dizer, são mais de 160 anos. Mais de 160 anos. Ana, a Virgínia levantou a mão. Sim. Fátima. Eu agradeço, inclusive, imensamente a companheira Ana Catarina, a conterrânea querida. Nós estamos passando por um momento crucial e eu achei muito providencial tanto a palestra como a fala do colega Zé Roberto, quando ele diz que nós precisamos de orar, nós médicos que precisamos de orar, né? Se a gente orasse, e a gente vê a cada momento, você vê, não só nesse belíssimo trabalho que você apresentou, Ana, mas a gente observa em todos os momentos o paciente que ora, a melhora, a gente lida com câncer há 20 anos, e tem pacientes que você observa aquele que é humilde, aquele que ora, aquele que diz, eu tenho fé que eu vou melhorar,
Eu estava com uma paciente com 30 anos, com câncer de cérebro, aliás, foi um câncer de mama que deu metástase em cérebro. E ela tinha uma fé, ela está, eu não posso dizer curada, porque eu não sou a oncologista, mas ela já quase se diz curada, pela fé, pela resignação, lutando bravamente. Então, isso cada dia a gente vê o comportamento diferenciado. E eu confesso a vocês que, coincidentemente, hoje, eu vou deixar esse depoimento, porque passei também por essa situação, estou passando por uma situação, minha filha está com suspeita de Covid, está internada, e ela é extremamente saudável, mas não tinha nenhum sintoma e desencadeou com uma pneumonia, quer dizer, foi um achado de um atomo, porque não tinha sintoma nenhum, além de uma febre. E aí, resultado, e todos avaliaram e disseram que deveria ser Covid. E nós vamos pegar o resultado amanhã. E hoje à tarde ela estava, porque eu estou também de distanciamento social, como sou uma idosinha, né? Estou afastada, e aí, por ser idosinha, fico de longe, com o coração de mãe, assim, em disparada, amarrada as mãos e os pés, mas me segurando em Deus, que eu tenho muita fé também. E hoje ela estava muito impaciente, apesar dos exames negativos, todos eles normais, a evolução dela muito boa, ela entrou no sábado, mas tudo correndo às mil maravilhas. Ela não tosse, ela não espirra, ela nunca fez uma nebulização na vida. Então, praticamente, essa doença é um bicho de 7 cabeças para o mundo inteiro, e ela está super bem, assim, relativamente. Mas a gente sabe que é uma incógnita, uma equação de segundo grau, que a gente fica em casa tentando fazer sem ser matemático, né? É verdade. E só fazendo prece, Ana. E hoje à tarde ela estava numa agitação mental, que é o que você se referiu do desespero, né? Apesar de ter sido evangelizada, aos 10 anos ela já participava de evangelização. Nós temos muitos anos de doutrina espírita, e ela foi evangelizadora desde pequena. Então, você vê na hora do vamos ver, você se agarra na cama, né? Quando você vê a morte lá na esquina, porque Covid não procura por pessoas, né? São pessoas designadas mesmo pela espiritualidade, e por mais sadia que você seja, pode ser uma surpresa. Com certeza. E ela com essa fase como jovem, internada, o filhinho em casa, então a mãe fica também em desespero. E eu tentei acalmá-la, nosso grupo de família, a irmã, o irmão no Canadá, a cunhada, a nora, minha nora, e aí todos orando, e eu dizendo para ela, filha, ela disse, eu não consigo dormir, tem 2 dias que eu não durmo. Então, é o desespero, né, do paciente que tem uma incógnita, que não tem uma definição de diagnóstico, que tem suspeita e que não sabe por que não está andando, sei lá. E nós começamos a fazer a oração, todos nós, eu conversando com ela e dizendo, olhe na frente da sua parede, se você tiver, abra a janela, deixe entrar ar, respire tranquilamente, profundamente, e vamos fazer uma prece. E a irmã pediu a todos os colegas de grupo, todos nós que estamos em grupos de oração. E ela começou a acalmar, depois ela disse, se acalme, daqui a pouco você vai jantar e você vai lanchar, né, comer alguma coisa e vão dar um ansiolítico, provavelmente, para você dormir. Ela apagou. Então, eu acho fantástico. Que a gente, né, Tassiana, a gente entende, recebe e a gente vê que os flocos caíram nas cabeças certas. Aqueles floquinhos que você exemplificou. Então, eu acho que eu teclei com o filho em off, que é o meu neto,
e disse: meu amor, você veio para esse mundo para ser luz. Abra essa luz do seu coração e envie para a mamãe agora. Ele é um jovem, adolescente, jovem, ele às vezes se liga e deveria estar preocupado. Tentei ligar, até pensei, eu digo, ele está chorando. E eu disse: abra seu coração e mande essa chama de luz para sua mãe, para ela se acalmar e dormir. Então, não deu meia hora. Não deu meia hora. Então, eu estou deixando esse depoimento assim. Você me arrepiou quando começou a falar, eu comecei a me sensibilizar, eu falei, eu não sou de muito falar, mas aí quando começa, desinvesta, né, Ana? Então, mas aí eu fiquei extremamente emocionada e queria te agradecer, assim, você foi uma bênção hoje. Obrigada. Os bons espíritos. Eu que agradeço e a bênção vem do alto, como vocês puderam ver, na verdade. Fátima e ela vai se curar, se Deus quiser, Virgínia. Obrigada, eu te agradeço a todos. Oi, Fátima. Obrigada. A gente, como médica, cada paciente tem que chegar para a gente para falar o que sente. Né? Qual é a dor, né? Qual é o sentimento. Jesus, que é considerado médico dos médicos, né? Que disse que veio justamente para quem está doente. Eu acredito que todo mundo que está na Terra está doente. Ele espera que a gente procure, que a gente bata, que a gente reconheça a nossa deficiência, que a gente retorne como aquele filho cansado de sofrer e reconheça humildemente a fonte divina da bondade, da misericórdia. Então, a oração é esse caminho. É a volta do filho que procura um médico, o socorro, que viu que não está dando conta sozinho. Reconhece que, com humildade, ele não tem a força para dar conta daquele problema. Né? Então, ele volta para o Pai e vai lá no doutor, no médico dos médicos, em Jesus. Vai justamente na fonte. Isso quem nos diz é Emmanuel, no livro Vinha de Luz, né? Que é justamente na dor, na aflição, que a gente encontra essa fonte. A primeira, a humildade, e essa fonte de compaixão que é Deus. Né? É verdade. Então, a gente precisa realmente de bater, buscar, precisa de orar. Né? Diariamente. Pela manhã e à noite, sempre. Pelo menos, né, Fátima? Obrigada aí pela sua contribuição. E aí, Castellani, diga. Ana, depois desses depoimentos emocionantes, eu vou ler aqui, no Livro da Esperança, Emmanuel fala para a gente: não chores nem esmoreças. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a esperar sem exigir. Em todas as provações, ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a sustentar a consciência tranquila no desempenho dos deveres que te competem. Sempre orando, agradecendo e confiando. Muito interessante. Lembrando, assim, como essa fala que o Castellani trouxe do Emmanuel, muito interessante, e a gente realmente precisa manter a confiança, a fé, mas a gente não pode esquecer dos momentos de fragilidade da gente. Né? O próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no final, capítulo 27, na Gênese, quando vai falar da teoria dos fluidos, Kardec vai dizer que tem momentos em que nós deveremos ser aquela bomba propulsora, ele vai falar sobre essa bomba propulsora na Gênese, quando as pessoas não tiverem condições de manter essa recomendação do Emmanuel. Porque os espíritos, numa comunicação só, eles não conseguem dizer tudo, senão não seria uma comunicação, era um tratado, né? Né, Castellani?
E ele vai dizer que muitas vezes nós precisamos ser a bomba propulsora para ajudar aquele que está fragilizado. E fala das questões, uma outra coisa que não foi assim, senão a gente ia se alongar muito, falar sobre oração é muito interessante, vocês viram que tem muitos campos para a gente seguir, é a questão da prece intercessória. O livro Entre a Terra e o Céu é a história de uma prece intercessória. Só para que vocês, quem tiver interesse sobre o assunto, a adolescente faz uma prece, porque a madrasta está muito doente, e ela ora ao espírito da mãe pela madrasta. E aí eu não vou contar para não dar spoiler para vocês, porque vale a pena, vale muito a pena. E a prece chega, essa menina faz uma prece com tanto fervor, que ela chega aos departamentos, e como o próprio Emmanuel falou, nenhuma prece fica sem resposta. E aí, o livro é exatamente a descrição de todas as ações que são tomadas em favor daquele núcleo familiar, e aí entra o núcleo familiar direto, pai, mãe, pai, madrasta, filho, irmão, pessoas que estavam correlacionadas, espíritos encarnados, desencarnados, todas as ações que são realizadas pelo plano espiritual superior a partir de uma prece intercessória. Porque naquele momento, a madrasta não tinha condições de orar. Então, amigos, quando alguém lhe pedir para orar por ele, ore. Não tem essa história de dizer, não, você fica me pedindo para orar, e você não faz a sua parte. O que ele está te pedindo é orar para ele. O julgamento é de Deus. A prece intercessória é extremamente valiosa e, às vezes, é a única coisa com aquele espírito conta é com a oração de alguém, porque ele está tão fragilizado moralmente que ele não consegue. Oremos pelos que fazem mal. Nós estamos vendo o nosso mundo assim, mas é o grande Bezerra de Menezes, que vai numa das suas comunicações, se eu não estou enganada, através do Divaldo, que vai dizer que pede a Jesus, não só pelos que sofrem, mas naquele momento em que ele pedir por aqueles que fazem sofrer. Será que se nós orássemos mais pelos aqueles que estão nos presídios, nas cadeias, os que desviam verba pública, os que malbaratam os valores, será que se nós envolvêssemos mais esse povo em oração, eles não já teriam sido tocados e mudado o caminho? Porque todos eles são os nossos irmãos. Aquele presidiário que cometeu os crimes mais atrozes, as torturas mais cruéis, que você não consegue ver de que tanto sofrer, ele é teu irmão. Tão irmão quanto aquele que nasceu da barriga da sua mãe. Porque ele é filho de Deus, tanto quanto você. E ele precisa muito de misericórdia. Então, é essa ferramenta da oração, que é difícil no dia a dia, é muito fácil de falar, que nós precisamos usar, gente. E nunca, como disse o Emmanuel lá, nós precisamos, nos momentos de crise, dos testemunhos da fé. Então, vamos, pelo menos, dar esse testemunho nesse momento e sermos multiplicadores. Se cada um de nós aqui puder passar essa ideia para 2 ou 3 pessoas, olha quantas pessoas estarão orando. Ore pelos que fazem mal. Ore pelos que fazem sofrer. Orem pelos presidiários, pelos traficantes, pelos aqueles que matam, pelos aqueles que roubam, pelos aqueles que não sabem usar as coisas que estão da sua responsabilidade para o benefício do outro. Ao invés da gente lançar nossa energia negativa, nossa indignação, porque quando a gente se indigna, é uma oração ao contrário, né? Nós vamos estar oferecendo energia para os obsessores potencializarem as ações que não estão de acordo com a lei de Deus. Orem, deixa Deus agir. E se eu pudesse pedir uma única coisa na vida para vocês, hoje é isso. Usando as palavras de Dr. Bezerra. Orem por aqueles que fazem mal.
por aqueles que prejudicam, que fazem sofrer. Porque nós que somos espíritos, sabemos o que os espera no plano espiritual. Então, nós agradecemos imensamente a Ana e a todos os companheiros. Nós nos despedimos então, convidando a todos vocês. Quarta-feira nós temos a reunião da AME às 20 horas. Carol vai passar para a gente, a doutora Kátia Marabuco, ela é do Piauí, com o tema então, bondade, uma virtude a ser conquistada. E na próxima segunda, no mesmo horário, das 19 horas, esse grupo se reúne novamente. Então, nós nos despedimos desejando muita paz a cada um de vocês e muito obrigada por estarmos juntos. Assim, tem a reunião da capelania amanhã. Obrigada, Carol. De nada. A Carolina Coser, então, vai estar falando sobre imunologia afetiva amanhã às 20 horas também. Gente, muito boa noite, então. Muita confiança, muita fé e até amanhã e depois quarta-feira. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Boa noite, obrigada. Fiquem Boa com Deus. noite, que Não, Cacilda. boa noite. Coração. Boa noite, Soraya. Boa noite. Beijão para todo mundo. Beijão, Castelândia. Tchau, pessoal. Tchau, Carol. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ana. Tassiana, Boa que noite, mais? Boa Fabiano. noite, Boa Fabiano. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Um Obrigada. monte de gente parabenizando, viu, Ana? Obrigada.